Memórias. A primeira propaganda que nós fizemos da Solsa Seguros foi através dele. Então, foi a partir daí que eu fiquei conhecendo. Nós começamos a corretora em 86. Então, é um pouquinho para frente. Então, a partir daí que eu fiquei conhecendo o Polese. E sempre foi uma pessoa maravilhosa, pelos contatos, pela alegria de viver dele, pela responsabilidade como jornalista, né? Então, realmente é uma pessoa que sempre morou no meu coração e vai morar eternamente. Não, realmente foi através de um acordo comercial, né? E eu inclusive lembro que acho que foi a propaganda mais bacana que ele fez, foi com a rádio dando uma notícia que um veículo tinha sido roubado. E depois ouvia-se a sirene da polícia. Mas foi muito bem elaborado e foi uma que marcou muito. Ele colocava lá, dizendo lá que o veículo foi roubado e que teria que ter seguro na Solsa. Ele estava fazendo propaganda nossa, evidente. E aí ele colocava uma sirene da polícia, como se estivesse indo atrás para recuperar o veículo. Aí ele colocava, faça o seguro na Solsa. Não, essa aí foi ele mesmo. Não, aqui nem essa daí, nós não aprovamos, para falar a verdade. Ele fez e ele colocou no ar e nós adoramos, mas foi ele que fez. No jornal já tem alguma coisa que a gente manda para as coisas que a gente quer que seja divulgada, né? Então aí eles pegam e colocam no jornal realmente a propaganda que a gente quer. Não, eu tinha, assim, eu não tinha contato com ele, mas conhecia de nome, né? Ele foi vereador, então conhecia, assim, mas eu não tinha aproximação com ele. Mas sempre ouvia falar. Então, olha, eu admirava desde a rádio, quando ele tinha aquele programa de notícias, de críticas, né? Eu gostava muito daquele programa. Depois, infelizmente, ele parou e aí acho que ele cuidou mais do jornal. Então, nessa época eu gostava. Ele, como jornalista, também, eu acho que foi uma pessoa muito boa, responsável, criteriosa nas coisas que ele divulgava, e só procurando fazer o bem para todo mundo. Aquelas entrevistas que ele fazia com algumas pessoas, eu acho que era ótima. Cada um no seu ramo, cada um na sua atividade, sempre ele dava alguma contribuição, né? E ele levava bastante em consideração isso. Conversamos de várias coisas. Inclusive o meu irmão era vivo e nós participamos juntos. Então, falando da corretora, falando da nossa vida, do crescimento que nós tivemos. Então, falamos sobre tudo. E falando sobre ele também, que a gente admirava pelo que ele sempre foi, a pessoa maravilhosa que ele foi. Não, eu fiz inclusive acho que eu tenho aqui, uma reportagem que ele fez no jornal, que eu gostei bastante também. Eu acho que eu vou até mostrar para você. Eu gostei muito. Falando da Solsa, falando da família, falando dos pais. Foi muito, muito bacana. Eu fui uma vez no bar e uma vez lá no restaurante do Cidinho, que ele estava lá com o pessoal, nós conversamos bastante. E quando ele vinha aqui, a gente sempre conversava. O último contato foi aqui na corretora. Ele foi, acho que, se eu não me engano, um sábado, que vocês editavam um jornal e, às vezes, ele trazia, em alguns clientes, ele trazia o jornal. E foi aqui, um sábado,
que eu estava entrando e ele estava aqui. Aí depois ele entrou, nós conversamos bastante. Foi a última vez que eu falei com ele. Eu fiquei muito triste, muito triste. Eu fiquei sabendo, na verdade, um dia após a morte dele. E eu não fui no sepultamento justamente porque eu não sabia. Então, mas me deixou... eu sabia que ele estava com problemas, com o enfrentamento da dengue, da Covid, desculpa. Mas eu não sabia que ele estava tão, assim, que estava grave a situação. E depois eu fiquei sabendo no dia seguinte e não pude participar do sepultamento. Bom, ele faz muita falta como profissional, mas eu sinto mais a falta dele como amigo, como companheiro, como, sabe, de ver ele, só de saber que ele estava lá no jornal ou passava na rua, às vezes encontrava. Agora você sabe que não vai acontecer mais isso. Então, é lamentável. E foi realmente uma pena, né, essa pandemia, né, nos levar esse grande amigo, né, essa grande pessoa, e deixa muito, muito triste. Não, então, na pandemia, ele era uma pessoa que lamentava muito esses casos, essas mortes que aconteceram, né, mas ele, eu acho que nunca passou pela cabeça dele que isso chegaria a ele também. Mas ele sempre lamentou, falava realmente dessas mortes que não era para ter acontecido, né? Que foi mal administrado, né? Então, ele tinha consciência disso, só que eu acho que ele não sabia, ele não sabia que poderia chegar perto dele, né? Não, porque ele realmente era uma pessoa do contato, uma pessoa que a gente levava tudo para ele, e ele, como profissional, eu acho que ninguém ocupou o lugar dele na rádio. Então, quando ele saiu, nós saímos juntos. Então, realmente, ficamos junto com ele e ele continuou ao trabalho que fazia. Não, ele gostava muito da vida dele, da profissão dele. Então ele sempre estava dizendo das coisas que ele fazia, das coisas que ele registrava, lá da época, lá de trás, dos prefeitos, que a gente eu nem tive contato, na época do Rômulo Lupo, e do Medina. Então ele trazia essas coisas à tona, e sempre dando opinião, dizendo das contribuições que esse pessoal deu para o crescimento de Araraquara. Então, ele fazia, nós só vimos na hora, ouvimos, né, na hora que ele não mostrou, só na hora que foi para o ar mesmo. Então, ele fazia a propaganda da Sólcia e colocava que todas as pessoas, ou alguma parte das pessoas, teriam que fazer o seguro na Sólcia. Por quê? Era um seguro confiável, e quando fosse roubado um carro, a pessoa ter todo o apoio, ter todo o ressarcimento. E nisso tocava a sirene da polícia, ele falava, aí passava, ele falava, quem não fez o seguro vai atrás da